Evento no mercado financeiro é assim: um monte de cara de terno se reúne, muda um negocinho e sai várias notícias aí nos meios de comunicação, falando que a taxa básica de juros caiu, o que está acontecendo com a renda fixa, o que vai acontecer com a renda variável, aquelas caras de espanto. Mas o investidor coruja veio aqui para te tranquilizar. Calma, irmão, calma, não, tranquilo. A taxa básica de juros caiu de 13,75 para de 13,25 para 12,75. E nesse vídeo eu quero te explicar por que isso aconteceu, o que influencia, né, nos nossos investimentos, por que o Copom, né, o Conselho de Política Monetária, fez esse movimento com a taxa básica de juros do Brasil, por que é chamado de super quarta, pois teve também reunião da taxa básica de juros lá dos Estados Unidos, que eles mantiveram suas taxas de juros e isso influencia no Brasil. Então, prepare que vai ser um vídeo compridinho, mas bem didático, com gráficos e escritos para entender esse movimento da taxa Selic. E no final do vídeo eu vou falar o que isso influencia nos seus investimentos e como que você pode ajustar seus investimentos a essa nova taxa básica de juros do Brasil, a taxa Selic. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Sou investidor coruja, falo de dinheiro e blá 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 blá. Inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Pois bem, galera, vamos lá pro nosso vídeo. E eu trouxe ele de uma maneira diferente. Vocês estão vendo aqui que eu estou num programa diferente. Eu quero que seja bem didático para ficar de fácil entendimento para todos vocês o que aconteceu com a taxa Selic, para a gente entender um pouquinho o histórico dela e tudo mais. Então, a taxa Selic, beleza? Ela é uma ferramenta de política monetária para controlar a inflação no Brasil. Ponto. Esse é o objetivo principal da taxa Selic. Então, todo movimento que o Copom faz em relação à taxa Selic é de olho na inflação. Eu trouxe aqui, né, uma notícia que a taxa Selic cai para 12,75% em novo corte do Copom. Ok, isso já era esperado pelo mercado, já era precificado. E aqui, né, o que eu acho mais interessante a gente visualizar. Eu trouxe um gráfico, tá bom, do histórico da taxa básica de juros do Brasil, da taxa Selic. Observem aqui, ó, que em no ano aí de 2015, 2016, ela ficou lá em cima, quase chegando a 15%, chegou nos 14%, tá bom? Teve uma queda legal, nesse meio tempo até 2017, 2018, aí ela se manteve num patamar aí entre 5% e 6%, depois novamente uma queda aqui no ano de 2019, em 2020, 2021, ali que estava na pandemia, ela teve uma subida com bastante expressão. Entendam, pessoal, que a Selic ela tem um ciclo de alta, de baixa, de alta, de baixa. Então, aqui nós enfrentamos, né, desde 2015 até 2021, aí do final de 2020, início de 2021, uma queda da taxa Selic, ok? Ela veio caindo. Depois uma rápida subida e agora estamos entrando novamente num movimento de queda. Claro que ela não vai cair de maneira tão rápida, tão expressiva, ela vai caindo aos poucos também. Mais uma previsão de queda. É o previsto de que para esse ano de 2023 ainda, ela não desça abaixo, né, dos 2 dígitos, abaixo dos 10%. Tá legal? Então, esse é o movimento da taxa básica de juros. E por que está acontecendo esse movimento? Antes da gente entrar no porquê, eu quero trazer isso aqui, ó. Que o Banco Central dos Estados Unidos manteve, né, a taxa de juros lá, né, no ZEU entre 5,25% e 5,5% ao ano. Lá a taxa de juros ela não é um número, tá bom? Igual aqui. Ela é uma margem, no caso, de 5,25% a 5% ao ano. As taxas de juros lá nos Estados Unidos estavam numa crescente, agora se manteve, ok? A expectativa é de que caia mais para frente, mas muitos fatores podem influenciar.
Essa taxa de juros também, pessoal, eu trouxe aqui para falar para vocês porque ela influencia bastante, né, o mercado aqui no Brasil. Nós somos altamente influenciados pelo mercado nos Estados Unidos. Tanto influencia a questão do dólar no país, a questão do próprio Ibovespa, que eu vou falar aqui também na relação, e da taxa de juros do Brasil também, tá certo? Os Estados Unidos é um país acostumado a taxas de juros bem baixinhas. Isso aqui está muito alto para os Estados Unidos. Nós, Brazuca, a taxa de juros bem lá em cima, bem grandona, é isso aí, deixa os juros começou. Tá bom, Hugo. Por que o Copom fez esse movimento? Entendam uma coisa, tá certo? Aqui é o gráfico da inflação, que eu peguei direto do site do Banco Central. A inflação no Brasil, cara, que ela bate o teto aqui dos 10%, passa o teto aqui dos 10%, ficou entre 2017, 18, 19 até 2020 de maneira controlada. A linha superior e a linha inferior, tá bem? A linha pontilhada superior, pontilhada inferior são as metas, tá bom? Máximo e mínimo, né? É dentro da meta da inflação. Isso que quer dizer quando a inflação tá aqui nesse meio, tá bom? 2020, 21, né? Aqui, né? Início de 2022 também foi um tapa gigantesco nessa inflação, até mesmo por conta da pandemia do coronavírus, deu ajudou bastante que isso ocorresse, e por isso que teve uma subida aí na taxa Selic para controlar essa inflação. Eu vou mostrar um gráfico que relaciona os dois. O estudo, né, a principal justificativa de diminuir a taxa Selic agora, por quê? Porque a inflação ela também teve uma decrescente após a subida expressiva da taxa Selic, ok? Esse gráfico aqui é a variação do IPCA. O IPCA, pessoal, é o nosso índice de inflação, tá bom? Calculado pelo IBGE e utilizado como principal índice de inflação do Brasil. É um índice de preços ao consumidor amplo. Então, né, aqui é desde setembro de 2022, agora agosto de 2023, né, esses dados aqui, né, é porque a taxa Selic ela vem diminuindo. Tá até menos do que eu imaginava. Eu não notei, pessoal, que era agosto de 2023 aqui, mas nos outros meses de setembro, né, o de outubro ainda não sai o resultado, ela já está um pouco mais controlada, essa inflação. Toda essa parte de vermelho aqui, ó, é a expectativa, é a projeção da inflação, né, para 2024, para 2025. Expectativa, né, projeção feita com base em vários estudos, vários players do mercado, né, grandes bancos, eles fazem uma análise de qual a expectativa que vai ser perante toda a atividade econômica do país, taxa de juros e demais fatores, ok? Mas agora, os gráficos bem legais mesmo para a gente verificar são esses daqui, ó. São 3 gráficos que eu vou analisá-los um a um com vocês, tá bem? Aqui tem o gráfico Selic nominal e IPCA, aqui também o Selic nominal e IPCA, e aqui Ibovespa Selic 2004-2023, tá? Tem 2 Selics nominal e IPCA. Vou trazer esse daqui cá pro lado. Não tá chegando pro lado. Opa, chegou. Pra gente trabalhar com ele separado, tá bom? Esse Selic aqui, quando fala da taxa Selic nominal, é o valor mesmo da taxa Selic, tá bom? Selic real é o valor da taxa Selic descontando a inflação. Basicamente, você faz a Selic nominal menos aí o IPCA, menos o índice de inflação. Mas o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Esse gráfico aqui ele vai dos anos 2000 até 2020, um pouco aí de 2021. Olha a correlação entre a taxa básica de juros e o IPCA. Na taxa básica de juros, tá bom? Aqui o IPCA nós temos de vermelho e a Selic de preto. Primeiro o IPCA sobe, para depois ocorrer uma corrida atrás dessa inflação pela taxa Selic, tá bom? Quando a taxa de inflação fica controlada e ela tem uma decaída, é justificado que a taxa básica de juros também caia para ocorrer um incentivo na economia. Quando a taxa básica de juros ela sobe, pessoal, né, todos os juros
da economia, eles são parametrizados por essa taxa básica de juros. Então, os juros do cartão de crédito acompanha a Selic, os juros de financiamento, os juros de empréstimo, tudo acompanha a taxa Selic. Então, se a taxa Selic ela sobe, os juros também sobem. Se a taxa Selic ela desce, os juros também descem, ok? Então, aqui ó, taxa, né, da inflação um pouco mais controlada, taxa Selic também manteve-se em patamares, né, não muito altos nem muito baixos, um pouco mais controlados. Nós chegamos aqui no Brasil, olha só, a enfrentar taxas acima de 25%. É um juros altíssimo no país. 2015, subida aqui da inflação, subida também da taxa Selic para acompanhar esse movimento. E depois, com a queda da inflação, veio uma queda da taxa Selic também, foi o que eu mostrei vocês há um tempo. Observem aqui, ó, a inflação subindo antes, né, da taxa básica de juros, subindo e depois tendo uma corrida da taxa básica de juros para quê? Para controlar essa inflação. O gráfico que eu tenho aqui do lado, ele é mais recente, ele é de janeiro de 2019 até julho de 2023, na relação IPCA e taxa Selic. Quando o IPCA sobe, houve essa crescente aqui, até aqui, ó, julho de 2020, janeiro de 2020, até por conta da pandemia do coronavírus, o governo fez o quê? Cara, temos que subir essa taxa Selic, também essa taxa básica de juros, para dar uma freada na subida dos preços, tá bom? Para dar uma freada na inflação. Por quê? A inflação é o aumento generalizado dos preços. Os preços subiram, ficou mais caro, né, a cesta de produtos. Então, calma, vamos dar uma freada nessa economia aí. Sobe a taxa básica de juros, tá bem? Para dar uma freada na taxa de inflação, que foi o que ocorreu aqui, ó, em julho de 2022, né? Em cima, a taxa Selic, a inflação ela teve uma queda e agora o movimento de queda da taxa básica de juros vem acompanhando, ok? Por quê? Porque não dá para a gente ficar com a taxa básica de juros lá nas alturas, tá bem? Isso não é muito bom para as empresas, isso não é muito bom para a economia, porque a economia ela tem que girar, então as empresas delas fazem empréstimos para tocar seus projetos em frente, para fazer mais contratação, para haver uma expansão econômica. E aqui a gente vê muito o quê? Com o Ibovespa também. O Ibovespa ele é o benchmark da Bolsa de Valores do Brasil, tá bom? O IBOV, e numa relação para com a Selic. Eles possuem, a Selic e o Ibovespa, uma descorrelação, na verdade, né? Quando a taxa Selic aumenta, deixa eu fazer um esqueminha aqui, ó. Selic sobe, a tendência, entendam a palavra tendência como o que normalmente acontece, é o Ibov cair. Da mesma forma, se a Selic diminui, a tendência é uma valorização na Bolsa de Valores, né? Uma valorização das empresas da Bolsa de Valores. Mas não foi isso que aconteceu por agora. A Bolsa de Valores até, ela teve uma queda aí, cerca de menos 2%, 2,49%, né? Na quarta-feira em que foi decidida essa queda da taxa Selic. Vamos interpretar aqui o seguinte, olha a taxa básica de juros cá em cima, a bolsa, né, ela teve uma subida expressiva, né, a bolsa, ela vem desse lado esquerdo aqui do gráfico, o Ibovespa, tá bom, a cesta de empresas do Ibovespa, e aqui desse outro lado do gráfico, a taxa Selic, ok? De azul a taxa Selic, de vermelho o Ibovespa, então, o Ibovespa teve uma subida. 2008 aqui, ó, queda, crise do subprime lá nos Estados Unidos, a taxa básica de juros andou meio de lado, subiu e desceu um pouquinho aqui, da mesma forma o Ibovespa. Quando a taxa básica de juros teve uma subida, olha aqui uma queda do Ibovespa, taxa básica de juros teve uma queda, foi uma tendência, um movimento altista aqui, ó, desse gráfico em vermelho do nosso Ibovespa, tá certo? Então, quando chegou na mínima aqui da taxa básica de juros, o Ibovespa bateu altas lá em cima, mas agora com essa taxa básica de juros, né, ela teve uma subida, o Ibovespa ficou um pouco mais controlado e a tendência é o quê? Uma queda na taxa básica de juros. Por que que
não foi visto, né, uma ascensão, uma subida aqui no Ibovespa nessa quarta-feira, em que foi decidido, né, a queda da taxa básica de juros. Porque também é levado em consideração a taxa básica de juros nos Estados Unidos, a taxa dos Estados Unidos. Se a taxa aqui no Brasil, né, ela está hoje, aqui, ó, BR em 12,75%, o que ainda é alto, tá bom? A gente fala uma queda da taxa básica de juros, então a bolsa vai se valorizar, mas ela ainda tá alta, cara, tá uma taxa enorme. E nos Estados Unidos, a taxa lá tá entre 5,25, né, e 5,5. Se a taxa básica de juros no Brasil, ela decresce bastante, a diferença aqui entre os juros do Brasil e dos Estados Unidos vai ficando menor. É bom para o Brasil também que a taxa básica de juros dos Estados Unidos caia. Por quê? Porque se a taxa de juros dos Estados Unidos se mantiver ou aumentar e do Brasil diminuir, a diferença dos juros entre o Brasil e os Estados Unidos vai ser uma diferença pequena. O que isso impacta? Impacta no seguinte, impacta que, né, com a taxa básica de juros do Brasil mais alta, isso atrai vários investidores cá para o Brasil. Entra dinheiro internacional aqui no país, entra dólar, o que faz com que a moeda desvalorize. Mas não vou entrar muito nessa relação para com o dólar. Mas a questão é o seguinte, entre a economia dos Estados Unidos e a economia do Brasil, a economia dos Estados Unidos é muito mais forte, muito mais robusta. Se os juros lá estiverem atrativos e no Brasil os juros não estiver atrativo, tá bom? A diferença for pequena, os investidores, de modo geral, vão querer investir nos Estados Unidos. Vão tirar o dinheiro do Brasil e investir nos Estados Unidos, porque lá é uma economia muito mais forte, muito mais segura do que a nossa, do que a do Brasil. Então, essa diferença aqui, ela tem que ser feita com bastante cautela, né? A queda da taxa básica de juros do Brasil, porque tem que ficar de olho também na taxa lá nos Estados Unidos, porque a gente não pode descer muito a taxa e ficar próximo à taxa dos Estados Unidos, porque os investidores não vão preferir o Brasil em relação aos Estados Unidos, se comparado na taxa básica de juros, porque lá é muito mais seguro do que aqui, tá bom? Então, o que acontece? O movimento ele vai sendo feito aos poucos. São expectativas do que pode ocorrer com a taxa de juros no Brasil. Agora, o que acontece com a renda variável e com a renda fixa? Bom, com a renda variável eu já falei, a perspectiva é de que haja uma valorização num tempo. Não vai ser do dia para a noite, não vai valorizar 5, 10%, ela vai ter uma valorização daqui a um tempo, 2024, 2025. É surfar essa onda, fazer os investimentos agora para surfar essa onda. Na renda fixa, os títulos atrelados à taxa Selic, eles terão uma queda na sua rentabilidade. Não significa que sejam títulos ruins, tá bom? São ótimos títulos. A questão é que eles vão render menos, mas ainda assim está rendendo bastante, porque a taxa de juros está em 12,75, que é uma rentabilidade bastante expressiva para uma renda fixa. Então, aproveitar títulos de renda fixa que ainda estão com taxas atrativas, aproveitar oportunidades na bolsa de valores que está barata, né? E tende a ter uma valorização no médio prazo perante essa queda na taxa de juros. Mas isso são expectativas, a gente não consegue prever o futuro. O que a gente consegue fazer é o quê? Nos preparar, fazer os nossos investimentos e estar pronto para a onda de alta que vier aí para frente. Tá bom? Siga a estratégia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com vários inscritos, várias falas e vários gráficos, porque ele fica mais dinâmico, eu acho que fica bem mais bacana. O importante da taxa Selic é o quê? Você entender o que está acontecendo. O que eu preciso fazer com meus investimentos agora? Nada. Deixa eles quietinhos. Você tem uma estratégia, está seguindo a estratégia? Segue ela e vai ter sucesso financeiro no futuro. Gostou desse vídeo? Deixa um like, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Beijo no coração e bora ganhar uns dinheiros, bora ganhar uns dividendos aí. Um abraço!